Mais um Pod Bill para você curtir. Que bom que você está aí do outro lado. A gente agradece pela audiência. E claro, né, nas suas plataformas preferidas aí de podcast, todos os sábados, 7 horas da noite. Então, o Pod Bill levando agora para outras plataformas aí o mundo maravilhoso, então, da ornitologia. Agradecendo sempre aí as empresas que confiam no Pod Bill, principalmente aí a Ampligen, o melhor laboratório do Brasil. Acesse ampligen.com.br. Também lá no final do carrinho de compras pode colocar o Bill 10 e vai ganhar desconto, hein? Olha que interessantíssimo, exame de sanidade que muitos aí não tem muito gosto de fazer, acham que é caro. Se você entrar na Ampligen, vai fazer um exame aí para ver como é que está todo o seu plantel de aves. Bem interessante, olha, preste atenção, é R$ 400 o valor, hein? E se você usar o Bill 10 vem para 360, agora não é por falta aí de valor mais tranquilo, mais acessível, que você não vai fazer o seu exame, que é interessantíssimo para as suas aves. Agradecendo também ao Vanderlei Miranda da Shockmaster.com.br, UTAs e chocadeiras de qualidade, agora também com a marca Brince, uma das melhores do mundo, e muito mais, né? Voadeiras especiais aí para as suas aves. Acesse então shockmaster.com.br. Tem o carrinho também lá de compras, coloque o Bill 10, vai ganhar desconto. E o Vanderlei da Shockmaster é a loja oficial do Mercado Livre, entrega rápido por qualquer parte, em qualquer canto do Brasil. Com nós também a Nutribiótica. Anote esta marca aí de extrusadas para todos os tipos de aves. Quer conhecer mais? Acesse agora @Nutribiótica Oficial ou no nutribiotica.com.br, entrega a sua extrusada para todo o Brasil. E o nosso amigo Paulo da Comercial Pena Firme, mais de 3.000 itens para a sua ave. Acesse agora www.comercialpenafirme.com.br. Olha que o Bill está começando enrolado, é muitas gravações, mas é para o bem da ornitologia. E agora, nesta entrevista, para você que está aí nos curtindo, vou chamar uma pessoa que faz parte da minha vida, começou lá no comecinho, junto com o Bill. Ele, o Joãozinho, o Danilo, tem um carinho muito especial, confiaram no Bill pequenininho, recém começando. Hoje, graças a Deus, a gente consegue visitar criadores do Brasil inteiro. E essa pessoa hoje está comigo, sempre nas lives, sempre passando informação para vocês aí que acompanham, principalmente as preocupações do que assombram aí os nossos criadouros, né? Que são as doenças todas que infelizmente tem e precisamos cuidar disso. Então, no Pod Bill de hoje, Valério Balani da Ampligen. Seja bem-vindo. Eu vou começar falando com você, principalmente nesta parte de nostalgia que me deixa sempre emocionado quando eu toco nesse assunto. E como é uma entrevista falando de você, e claro que vai entrar Ampligen também, que faz parte da tua vida, mas eu tenho um carinho muito especial por você, hoje nem mais como parceiro, mas mais como amigo, né? A parceria é forte, mas está se tornando uma amizade. E como que é isso, então? Você apostou em nós, fala um pouquinho para quem está nos podcasts nos ouvindo, que às vezes é públicos diferentes do YouTube. Claro que nós estamos no YouTube também, pessoal, mas em plataformas também de podcast agora. Como é que é isso? Apostar num cara começando, você veio junto, uma história bonita, estava lá você, o Joãozinho, o Danilo naquela oportunidade estava em outras viajando, mas você estava lá na Soco, nós fazendo uma transmissão, pequenininhos com 100 inscritos, com videozinhos de 20 visualizações, e você apostou.
Como é que é esse teu discernimento de ver tudo isso? Fala um pouquinho, Valério. Seja bem-vindo ao PodBio. Oi, Cláudio. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa nova empreitada aí do Bio, né, que é o podcast. Muito feliz de estar aqui junto com você. Muito honrado de receber o convite para estar aqui conversando hoje, né, e falando um pouco pelo jeito de mim, da Ampligen, né, e é legal essa história assim de como a gente se conheceu, né? É gostoso de falar, porque talvez você não se lembre, mas acho que houve uma primeira conversa com o Danilo, onde você tinha exposto a sua ideia de narrar os campeonatos, né? A ideia era narrar os campeonatos na época. Eu conversei com o Danilo, a gente achou interessante, mas a gente acabou não levando a conversa adiante. Eu acredito que porque a gente não se encontrou, alguma coisa assim. Depois eu fui cobrir uma exposição e tava você lá fazendo a narração, e a gente acabou conversando brevemente. E nisso eu trouxe pra cá, né? Eu falei, olha, tem um rapaz, ele tá fazendo um trabalho assim, 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 assado, e ele fala muito, e ele vem pra lá e vem pra cá. Ou fala muito, né? Não, mas um fala muito... Gauchês? Não gauchês, fala muito assim... como é que eu falo? Na forma de um elogio, né? Uma pessoa que fala muito bem, né? Que sabe se posicionar muito bem, né? Foi isso assim que ficou assim na minha memória, assim, quando eu vi você narrando, né, apresentando ali a exposição ali, o evento. E aí calhou que fomos o João e eu, né? O João. Isso, o João e eu, nós fomos até Chapecó num campeonato da Soco, a qual você estava transmitindo, né? E passou e entrevistou a gente e tudo mais, né? E ao vivo. Isso, ao vivo. E o Maurício, o Liminha era, né? Maurício ainda. O Liminha era Maurício ainda, né? O Liminha era Maurício ainda. E o Bio era Cláudio. E o Bio era Cláudio, né? Pra você sempre Cláudio, né? Hoje, na verdade, eu já tô com... Quase com o Bio também. Como é que fala? Já tô com crise de identidade. Às vezes eu falo Cláudio, às vezes eu falo Bio. Tá difícil já... diferenciar a pessoa do personagem. Mas sabe, né? Que o João e o Danilo já estão no Bio também. Já estão no Bio também, né? Então vai acabar ficando Bio. Estão matando o Claudinho. Né? E a mesma coisa o Maurício, né? Que assim, a hora que virou você Liminha. Vai, acaba indo Liminha. Acaba indo Liminha. E aí nesse dia lá na Soco, Cláudio, né? Então, até outro dia a gente conversando, eu brinquei com você, né? Eu falei assim, não foi assim de supetão, né? Você já estava no nosso mapa. E realmente, você já estava no nosso mapa, né? A gente já... Radarzinho, já tava no nosso radar já fechar uma parceria, né? A gente não tinha tido oportunidade de conversar e tudo mais. Foram aqueles anos ruins. De pandemia. Foi né? Todo mundo isolado, né? Verdade. E aí abriu uma brechinha lá, um raio de sol, a gente foi parar na Soco. E na Soco a gente conversou e a gente apresentando ali, e aí o João também já estava admirado, né? O João meio, olha ali como é que ele tá fazendo, tal, e ele não para, e ele vai, e ele cobre tudo, e ele fala bem, tal. Joãozinho? Né? Naquela época o João já reparou, que o João é mais dessa parte da tecnologia, já reparou no equipamento do Maurício, né? Do Maurício, né? Na época, né? E ali a gente conversou entre a gente, eu falei, João, né, ele já fez um convite pra gente fazer parceria, né, pra ele transmitir, né, os eventos e a gente entrar junto. E ali mesmo, conversando, o João falou assim, vamos topar, né, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, olha, ele tá começando, né, mas tem muito potencial, né. Ele falou assim, então vamos bater o martelo. E ali você veio, acho que você passou brincando, né, e tacou uma pedrinha na gente. Né? Acho que deu um intervalo lá do ao vivo, foi do almoço. Acho que até eu passei assim, aqui tá uma parceria. Eu falei, eu sou pequenininho, mas quem sabe a gente vai fazer um trabalho legal, falei, né? Justamente. E vocês acreditam, pessoal... E ali mesmo a gente bateu o martelo. Vocês acreditam que eu entrei ao vivo depois do almoço e sempre
você está sempre com o celular, porque acompanha as pessoas, mesmo o canal na época era pequenininho, mesmo assim tinha uns 10 acompanhando, né, Liminha? Mas era 10 que estavam ali, e era o começo. Mas de repente eu vi uma mensagem lá, eu ao vivo, cara, cara não, né, vou falar vocês que estão aí todos, mas a gente fica emocionado. Eu ao vivo e vi a mensagenzinha lá, estamos dentro, vamos ser parceiros. E eu já... louco de esperto, né? Já anunciei no ar, já fui lá, né? Ao vivo. Que coisa, hein? Lá ao vivo. Te agradeço de coração. Por que eu agradeço, pessoal? Todo mundo tem um começo, né? E eu quis remeter tudo a isso porque agora eu vou pro teu começo. Olha só, por isso que o podcast se desenrola. Todos nós temos um começo e tem pessoas que fazem parte da vida da gente na história, né? E vocês... fazem parte da minha vida, da vida do Liminha. Hoje, pessoal, para vocês que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, nós viajamos para todo o Brasil. Nós temos outros apoiadores, mas assim, os outros apoiadores, a maior parte ajuda principalmente ao Liminha em comprando equipamentos, enfim, envolve muito um canal quando cresce. E hoje a Ampligen, ela não tem medo, ela investe no sentido assim, qual é o investimento dela? É para levar a ornitologia até vocês. Porque eu sempre falava assim para o Liminha, se é para mim viajar, chegar num criador, gravar ele e cobrar o criador, eu não vou fazer esse trabalho. Porque eu ia me sentir constrangido. Então eu precisava de uma empresa que apostasse, e a Ampligen apostou nisso. Hoje ela é a maior que investe nesse segmento do bio para viagens. Eu não quero que o dinheiro venha para mim, eu não quero o dinheiro da Ampligen para mim, tanto por mesmo um valor maior ou menor, sei lá. Mas o grande investimento da Ampligen, eu quero frisar hoje como depoimento, já que é um podcast, e ela investe pesado, sim, investe, porque as viagens são caras, tem patrocinadores que ajudam hoje a Ampligen, mas o grande hoje objetivo, que começou lá do comecinho e ela se mantém, é levar o bio e o Liminha por todos os cantos do Brasil, mostrando criadores pequenos, médios e grandes. Eu mostro todos. Porque me ligam assim, Bio, eu sou pequenininho, tenho 5 casais. Vamos gravar, você é um criador de aves. Esse eu acho que é o diferencial. E eu estou fazendo esse depoimento, Valério, da tua empresa, porque é um investimento que você faz para demonstrar hoje o sucesso do bio. Não é do bio, é de quem está no bio. Criadores de todo o Brasil que estavam escondidos. E hoje a tua empresa, né, vocês aqui da Ampligen, nos levam por todos os cantos do Brasil e ainda com palestras, pessoal. Então, assim, só quis fazer esse depoimento, porque eu acredito que nessas plataformas que nós estamos agora, pode ser que alguns ainda não nos assistiram no YouTube. Agora está abrindo mais o leque. Mas assim, e a tua vida? Como é que o Valério, junto com o João, junto com o Danilo, como que começou essa tua vida, biólogo molecular? Como que foi esse gosto? Como que hoje a Ampligen não é voltada só a aves, tá, pessoal? É um leque muito grande. Mas como que é? Tua história, eu quero saber, eu não sei direito a tua história. Como que surgiu o Valério Balani, biólogo molecular? Como é que foi isso? Conta para nós. Pois é, Cláudio. Quanto tempo a gente tem para falar mesmo? Para contar essa história? Pode falar, aí? Você tem todo o tempo do mundo. Essa é aquela história que tem que começar há muitos e muitos anos atrás. Vamos lembrar do Bob Esponja. Ô, Cláudio, há 1000 anos atrás. 2000 anos atrás. Só fazendo um parênteses antes de eu começar a responder a tua pergunta, né? Teve uma coisa muito legal ali que você falou, né? Que não faz distinção entre o grande e o pequeno criador, né? E olha que bacana, né? Hoje você está passando... Você está mostrando um pequeno criador, esse pequeno criador está assistindo o bio, esse pequeno criador está aprendendo com grandes criadores que o bio está filmando também. E daqui 1, 2 anos você vai visitar esse mesmo criador e ele pode ser um grande criador, né?
Então, é muito interessante essa coisa também de dar voz aos pequenos, né? E eu acho que, acima de tudo, inspirar os pequenos, né? Eu acho que eu vejo, assim, como teu canal, né, um grande disseminador de informações, né? E isso ajuda, de certa forma, né, quem está começando a ter sucesso na criação, né? Então, isso é uma das coisas assim que a gente conversa aqui e que nos faz querer apostar cada vez mais no trabalho que vocês vêm fazendo, né? Além de ser bonito, a gente vê que é muito importante também, né? Principalmente para quem está começando, tá? Falando do Valério, meu Deus do céu, que pergunta que você me faz, saber, hein, eu já Cláudio? sei um pouco, mas quem é o Valério, esse doutor? Será que como é que ele é? Como é que é o coraçãozinho? O Valério... Como começou tudo isso? Eu sempre gostei de ciências, Cláudio. Sempre tive uma inclinação para ciências, assim. Então, ainda quando eu era criança, assim, eu não podia ver um livro de biologia, de química, de física, que eu lia ele de cabo a rabo, né? Na época que a gente era criança não tinha internet, né? A gente tinha biblioteca, né? E eu lembro muito de uma enciclopédia. Você lembra de enciclopédia? É da minha época também, né? Pois é. Tinha uma enciclopédia que chamava, na biblioteca da escola, que chamava Enciclopédia Tecnológica Planetarium. E lá tinha de tudo. Desde como que construía motor de carro até como construía motor de foguete. Eu adorava. Eu lia muito aquilo e eu sempre gostei muito de ciências. Então, assim, ainda quando criança, montava clube de ciência com os amigos, né? Sempre estava dentro do laboratório, junto com o professor de ciência, sempre gostei muito. E acabei escolhendo biologia como formação, né? De todas as áreas da ciência, assim, de repente eu me encantei com a biologia, porque eu olhei para a biologia e falei, gente, a biologia ela engloba tudo, né? Da biologia, dentro da biologia você tem química, dentro da biologia você tem física, dentro da biologia você tem matemática e ainda tudo vivo e funcionando, né? Então eu vi assim a biologia como um grande desafio, algo para ser estudado, e iniciei na biologia. Iniciando na biologia, logo de cara eu já me deparei com o DNA, né? Então ainda na minha graduação mesmo eu comecei a trabalhar na iniciação científica. Eu comecei a trabalhar com genética clássica, né? Eu fazia um trabalho com mutação em micronúcleos de células de rato que eram tratados, né, com algumas essências para ver o potencial tanto na verdade, de diminuir o índice de mutação, né, naqueles animais. Então eu comecei por ali. E logo conheci a biologia molecular, né? A biologia molecular ela também mexe com a genética, mas a biologia molecular, ela, como é que a gente pode falar assim? Enquanto a genética está ali preocupada, né, de como que o DNA está organizado e como que as informações genéticas elas são transferidas, né, entre as gerações, a biologia molecular tem um monte de ferramenta que eu vou lá e eu corto o DNA, e eu tiro o DNA, e eu emendo o DNA, e eu ponho o DNA de um bicho no outro, faço o transgênico, faço a engenharia genética. Então logo eu fui para essa área, né, que foi a área da biologia molecular, né? Quando eu comecei a ter aula de biologia molecular, eu ficava encantado com aquilo, né? Eu tinha dificuldade de imaginar o DNA, tudo funcionando ali, e o professor falando, não, você usa uma tesoura molecular, você corta o DNA, monta aqui e tal. Eu ficava louco com aquilo. E logo, né, na universidade que eu estava lá em Umuarama, no Paraná. Na universidade que eu estava não tinha biologia molecular, laboratórios de biologia molecular, e aí eu consegui um estágio na UEM, em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. O Maringá faz parte da tua vida mesmo. Faz parte da minha vida, né? Na verdade, a minha família... meu pai nasceu aqui em Maringá, meu bisavô é pioneiro aqui na cidade, né? Sempre tive uma história assim com Maringá. Era uma cidade que eu sempre gostava. Eu não morava aqui, mas era uma cidade que eu sempre gostava. Principalmente das histórias que meu pai contava sobre a cidade e tudo mais. Mas aí, quando eu
consigo um estágio em Maringá, eu chego pro meu patrão e eu falo o seguinte, olha, consegui, nessa época eu era financeiro de um laboratório lá em Umuarama, né? Chego pros meus patrões e falo o negócio seguinte, olha gente, eu consegui um estágio lá em Maringá e eu preciso ir na quinta-feira para lá. Toda quinta-feira durante um ano para eu cumprir o meu estágio. E o pessoal assim, olha, né, se a Adriane e o Dr. Celso estiverem me ouvindo lá, né, eles foram maravilhosos, né, e me apostaram em mim também, né, e então permitiram que eu fizesse esse estágio aqui em Maringá, que foi o que mudou minha vida, porque daí eu fui realmente para dentro de um laboratório de biologia molecular. Eu fui fazer o que você gostava. Fui estudar com a professora Maria Aparecida, que ela é um monstro da biologia molecular ali dentro da UEM, né? E ali foi onde que eu comecei a trabalhar com a biologia molecular. Então, toda quinta-feira eu vinha para Maringá, ficava até domingo, voltava para Umuarama, trabalhava, estudava a semana toda, quinta-feira voltava para Maringá e fui fazendo essa vida aí até terminar. E aí acabei vindo fazer meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá e aí o meu mestrado já foi mesmo na biologia molecular e genética. Agora tem um fato curioso, Cláudio, que eu sempre fiz a biologia molecular e genética para ser professor. Eu sempre imaginei uma carreira acadêmica, né? Tanto que eu sempre gostei de dar aula, eu sempre dei muita aula, né? Dei aula em ensino fundamental, dei aula no ensino médio, dei aula na pós-graduação, né? Dei muita aula já na minha vida e eu sempre gostei disso. E quando eu fui para a graduação e para a pós-graduação, eu fui para ser um docente. Mas aí, na pós-graduação, aconteceu um fato, né? Que foi um professor, né, ali da Universidade Estadual que apareceu no laboratório com umas peninhas de passarinho, umas peninhas pretas, e chegou para a minha orientadora, para a professora Cida, e falou assim, olha, professora, tem essas peninhas aqui e a gente manda fazer um exame em São Paulo, mas é um exame que demora muito para ficar pronto, né? Até ir para São Paulo, ver resultado, tal. Vocês trabalham com DNA, vocês não podem fazer esse exame aqui pra gente? E a minha orientadora achou aquilo interessante e pegou a demanda do professor para fazer o exame. O exame era o exame de sexagem de aves por DNA. Não acredito que foi assim. Foi assim que começou. E aí então nós éramos assim, um monte de alunos, né, que estudavam nesse laboratório, né? E aí 2 amigas minhas ficaram responsáveis por desenvolver então esse exame, né? A Karen, que trabalhou comigo muito tempo, que foi quem desenvolveu o exame de sexagem de aves. E ali, quando a gente desenvolveu, isso virou um projeto de extensão e a gente começou a fazer sexagem para os criadores da região. Então vinham os criadores de Maringá, vinham criadores de Cianorte, de Paranavaí, de Campo Mourão, das cidades aqui em volta que traziam então os exames de sexagem para serem feitos na universidade. E nesse meio do caminho passa um professor de economia, que nesse laboratório a gente trabalhava também com melhoramento genético do bicho da seda, e ele veio fazer um trabalho de economia que era ele ia fazer um plano de viabilidade econômica do projeto de bicho da seda. E ele viu a gente fazendo aquilo ali e falou, gente, isso aqui tem que virar empresa. E aí pegou a gente e colocou dentro da incubadora tecnológica de Maringá. A incubadora tecnológica de Maringá é um centro de incubação de empresas nascentes e a gente acabou sendo incubado lá. E aí que começa então a empresa. Inicialmente pelo nome de Genomaster Biotecnologia, né, que era o primeiro nome. E a gente começou ali a fazer os exames de sexagem, a gente começou então a conhecer os criadores, começamos a participar de eventos, de torneios, de exposições. Foi aí que eu conheci o Danilo, né? Quem não conhece o Danilo da Ampligen? Eu conheci nessa época, né? O Danilo, o pai dele, é um criador muito tradicional, né? Aqui na cidade, bastante conhecido no país, uma pessoa maravilhosa. E o Danilo era quem vinha trazer as amostras do pai pra gente, né? Deus. E o Danilo sempre falou muito, sempre conversou muito, então a gente sempre conversava muito ali e a gente foi se conhecendo,
né? E eu já comecei já com aquela sementinha assim na cabeça. Nossa, um dia eu tenho que trazer esse menino para trabalhar comigo. Né? Você vê que eu tenho esse feeling, né? Você tá vendo que eu tenho esse feeling, Cláudio. Na minha memória agora. Que feeling, hein? Eu tenho esse feeling. E aí... Esse é o Valério. Aí, a gente ali incubado, a gente começou a desenvolver alguns exames de pássaros também. E a gente decidiu, de repente, né? Na época, eu não lembro ao certo, mas acho que nós éramos em 6 ou 7 sócios na época na empresa. Depois o pessoal foi saindo, um foi terminando o mestrado, foi para outra universidade, um foi para o doutorado, teve gente que resolveu casar e deixar. O começo foi muito difícil, né? O começo foi muito difícil. O começo a gente mais gastava do que ganhava qualquer coisa, né? Que a gente começou assim praticamente do zero mesmo, do zero. E aí a gente até então era um ramo diferente, né? Sim, até a gente não entendia direito o ramo quando a gente começou. Eu preciso confessar isso, né? A gente não imaginava que a criação de aves é essa imensidão, né, que a gente sabe hoje, né? A gente estava... Pessoal, aplausos, vamos botar aplausos. A gente estava tateando. Ó, tem os aplausos aqui, ó, pro Valério, ó, a história de cada um. Maravilhoso. Continua, Valério. E aí, Cláudio, a gente resolveu que a gente deveria fazer também exames para outras espécies. Então a gente começou a fazer exames para gato, para cachorro e também para humanos. Quando a gente começou a fazer exame para humanos, eu comecei a visitar os laboratórios da cidade para oferecer, né, os exames de humanos. Né, que eu sabia que os laboratórios não tinham essa tecnologia na época, né, então fui oferecer o nosso serviço para fazer o serviço para o laboratório. E nisso foi quando eu conheci o São Camilo. O São Camilo era um laboratório muito tradicional aqui na cidade de Maringá. E quem estava lá no comando era o Dr. Léo e o Dr. Sérgio Piva, que é o pai do João Pedro. Pessoal, só um parêntese. São Camilo, hein? São Camilo. Você que está aí nos ouvindo, quem não lembra disso, né? Nós, criadores mais antigos, eu que sou lá de 95, primeiros exames da minha vida de sexagens, São Camilo. Justamente, porque foi com a marca São Camilo que a gente acabou crescendo muito e atendendo muitos clientes, muitos criadores em território brasileiro e até fora do Brasil, né? Foi com essa marca, né? Mas o que aconteceu? Eu fui para vender para o São Camilo, né? E aí eu conversava muito com o pai do João Pedro, o Dr. Sérgio Piva, um homem inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, um monstro do diagnóstico médico, monstro do diagnóstico, e a gente conversava muito, né? Porque assim, eu estava começando, ele sabia muita coisa, e a gente foi conversando. Um dia me chamaram para conversar e falaram assim, olha, a gente não vai comprar exame da tua empresa, do teu laboratório. Mas a gente tem interesse que você venha que você venha fazer parte, né, do time, né? E acabaram comprando 20% da empresa que a gente tinha na universidade, né? Na universidade, na incubadora tecnológica de Maringá, e a gente passou a fazer parte do São Camilo. E aí a Genomaster passou a se chamar São Camilo. E ali foram praticamente 10 anos ali fazendo muitas coisas. Foi aí que a gente trouxe... Mas o João já estava na tua vida nesse momento? Não. Eu já estava começando a conhecer o João, porque o João, ele comandava um outro... O São Camilo era um grupo. O Danilo você já conhecia, né? O Danilo já conhecia, mas não trabalhava ainda com a gente. Tá. E né? o João começou a surgir ali, João então. A gente já conversava, certo, mas a gente não tinha ainda tanto contato, porque o João, ele gerenciava um outro laboratório do grupo, que era o Laboratório de Alimentos e Água. E aí, quando a gente entra para o São Camilo, aí é que traz o Danilo, né? Foi daí que então a gente trouxe o Danilo, né? Eu conversei com todo mundo, falei, olha, tem um menino que o negócio dele é esse assim, olha, ele entende de passarinho, ele vive passarinho, ele sabe tudo sobre passarinho, ele conhece todos os criadores. Eu falei, esse cara a gente tem que ter no time. E aí foi quando chamou o Danilo para conversar, e o Danilo começou o Danilo começou então a viajar, né?
e levar o nome São Camilo e trazer cada vez mais criadores pra gente aí, né? E aí, como eu fazia parte de biologia molecular, eu trabalhava com DNA, eu acabava atendendo ali todas as unidades do São Camilo. Então vinha exame de gato, vinha exame de cachorro, vinha exame de passarinho, vinha exame de gente e vinha exame de alimentos e água também, que vinha lá do laboratório do João Pedro. São Camilo era... aí que tá a ligação com o João Pedro. João justamente. Pedro, eu não me acostumei ainda. Pra mim é João Joque Pifa. Mas tudo bem, João Pedro, vamos lá. E o João Pedro sempre foi minha veia de inovação. Porque o João Pedro é sempre muito antenado em tudo que está acontecendo e em tudo que vai acontecer. É ligadão. Então o João Pedro me trazia muita demanda, né? Eu lembro assim, acho que o primeiro projeto junto que a gente fez foi um projeto para detecção de DNA animal em alimentos processados. Olha só. Tinha acontecido uma fraude na Europa com carne de cavalo em hambúrgueres que deveriam ser de carne bovina. E aí o mercado todo ficou esperto com essa questão de você ter... como é que eu posso falar assim? Sabe que eu me lembro dessa história aí dos hambúrguer que tinha carne de cavalo, né? Justamente. E aí foi quando me lembro. Aí o João Pedro chegou para mim e falou assim: escuta, se a gente fizesse um teste que a gente conseguisse verificar qual tipo de DNA que tem na amostra. Aí eu falei, legal, dá pra gente fazer. E aí a gente começou a fazer testes de DNA, que era teste de DNA espécie específica. Para DNA de boi, para DNA de cavalo, para DNA de aves, para DNA de peixes, para DNA de porcos, para DNA de moares, para DNA de rato. E aí a gente tinha uma série de detecção de DNA animal. Depois a gente foi para fraude em pescado, né? Porque acontecia muito assim, por exemplo, assim, tô comprando aqui um lote de atum, mas será que é atum mesmo, né? Então a gente conseguia testar o DNA para afirmar se era atum ou não era atum, né? E aí esses exames que o João teve a ideia da gente fazer foram exames que a gente atendeu muitos clientes. E ali que vocês tiveram essa ligação, então, foi através desses exames. Justamente, desses exames. Aí na época a gente atendia Piracanjuba, Nestlé, Minerva. Eu já estava com empresas grandes. Sim, atendíamos empresas grandes, assim, né, fazendo exames ali em todas as exportações. E aí a gente começou nessa conversa, não sei, acho que o santo bateu. Eu acho que eu acho que não tem outra explicação, né? A gente sempre se deu muito bem, né? A sociedade virou amizade, né? E a gente começou a fazer muita coisa juntos. E como que surge a Ampligen nisso tudo? Só pra gente ver, como é que vem a Ampligen? Então, assim, ali no São Camilo, certo. Nós ficamos aproximadamente 10 anos trabalhando com a marca São Camilo, né? Ali a gente fez muita coisa, desenvolveu muito teste, atendemos Brasil, atendemos Europa, atendemos América Latina, né? Atendemos muitos criadores de todas as partes. Em 2018, em dezembro de 2018, o São Camilo ele é comprado por um outro grupo de laboratórios, é uma empresa que se chama DASA, que é uma empresa de laboratório muito grande. Eu acho que hoje eles têm mais de 200 marcas de laboratórios no país. E veio e comprou o São Camilo. E quando ele compra o São Camilo, ele fala o seguinte, ele fala, olha, essa parte de humanos é o nosso core business, é com que a gente trabalha, a gente vai ficar com isso, essa parte de veterinária você precisa tirar, né? E aí, nessa parte de veterinária precisa tirar, é que então surge a Ampligen, né? Eu chego pro João, chego pro Danilo e falo, olha, gente, o negócio é o seguinte... Existe essa demanda, os clientes vão ficar desamparados porque o DASA vai deixar de atender. Sim. E tem essa oportunidade de montar uma nova empresa. Vamos, todo mundo animou e a gente pegou então montou a Ampligen, né? A gente sempre teve assim um bom relacionamento, né, nessa transição de São Camilo para DASA, então a gente conseguiu trazer todo o banco de dados que a gente fez durante São Camilo, a gente trouxe para a Ampligen. Né? Então, assim, a gente sempre falou que a Ampligen ela foi um laboratório que ele já começou já com 15 anos de experiência. Né? Ele começou em 2019, mas ele já trazia uma bagagem de 15 anos, né, de trabalho. Trouxe junto, né? Trouxe junto para dentro da Ampligen e foi assim que surgiu a Ampligen e cá estamos.
E assim, ó. Então a história é mais ou menos essa. E a Ampligen veio então na vida de vocês, né? Vieram os três com toda essa bagagem. E assim, Valério, como que é fazer tudo isso acontecer no dia a dia? Essa credibilidade, a Ampligen hoje ela tem uma média de 80 mil clientes no Brasil, né? Vocês têm noção o que é isso? 80 mil clientes. E lembrando, pessoal, que não é só aves, é muito grande o leque da Ampligen. Hoje, vocês três que comandam tudo isso, como que é o foco, o dia a dia, mas principalmente assim, ó, dá uma explanada rápida, porque é uma abrangência muito grande. Inclusive, nós fomos visitar o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, a gente foi visitar com a Ampligen, e também a Itaipu Nacional, aonde que é a Ampligen que está lá dentro, fazendo esse controle aí de exames, de exame de sexagem, de sanidade. Como que é isso, então? Como é que é esse foco de vocês todo, essa abrangência? Como é que é fazer com que isso aconteça e manter a qualidade de tudo isso? Cláudio, eu acho que eu acho que assim a resposta para isso é pessoas, né? Ponto. A gente precisa de pessoa para fazer tudo isso, né? Então a gente tem um cuidado muito grande na contratação e a gente tem um cuidado muito grande com a nossa equipe, né? O nosso maior ativo aqui hoje é a nossa equipe, né? E além dessas pessoas, a gente fala muito de valores, né? Então aqui dentro da Ampligen a gente tem alguns valores que eles são inegociáveis. Então a pessoa que entra aqui, a pessoa tem que viver e tem que cultivar esses valores, né? Senão acaba não se encaixando na cultura da empresa. E eu acho que é esse conjunto de pessoas, valores, aliado ao técnico, que são os processos, é o que faz garantir então que a gente consiga processar esse volume grande de amostras, né, com a qualidade que a gente sempre entrega para os nossos clientes. Quem vocês hoje atendem, assim, no geral? Quem que a Ampligen atende hoje no Brasil? Né? Porque a gente costuma, no canal do Bill, que é o nosso foco, é lógico, o nosso foco são criadores de aves, que é o nosso canal é de nicho, o nosso Instagram, aqui agora nas plataformas de podcast. Por que o foco é criadores? Porque eu sou criador, eu me criei nisso, então a gente foca neles. Mas a Ampligen não, a Ampligen tem um leque grande. Quem vocês atendem hoje no Brasil? Cláudio, criadores a gente atende desde daquela pessoa que foi ali no pet shop, comprou uma calopsita e quer saber o sexo para fazer um chá de revelação, para comprar uma roupinha, para comprar os brinquedos, para dar o nome, né? A gente faz ali, atende desde essa pessoa, que às vezes faz ali um exame de sexagem, às vezes um exame de sanidade para calopsita, né? Passando pelos criadores amadores, né? Que já tem um volume maior de aves, chegando até os criadores comerciais, né? Que produzem um grande volume de aves. Então, assim, criadores a gente atende todos eles assim, de uma forma geral, em todas as instâncias. Ligado aos criadores, a gente atende muito os veterinários que atendem esses criadores. Então a gente atende muita clínica veterinária de selvagens, de pets não convencionais, né, no país. A gente deve atender aí nada 700 a 800 médicos veterinários. Tudo isso? Nessa linha, né? Isso na linha de pets não convencionais e selvagens, né? Atendemos muitas clínicas veterinárias também de cão e gato. Atendemos vários laboratórios veterinários, né? Porque muitas vezes o laboratório veterinário ele tem ali a rotina de exames de sorologia, ele tem as rotinas de exame de histopatologia, de bioquímica, né, de imunologia. Só que a parte de biologia molecular, a parte de PCR, às vezes demanda assim, mais investimento, uma equipe com um know-how maior, né? Às vezes só aquele laboratório ali não consegue captar uma demanda
que justifique o investimento, porque são equipamentos caros, né? Então a gente acaba atendendo vários laboratórios no país, né? Que enviam então laboratórios para gente, exames para gente. Então a gente atende laboratórios em Santa Catarina, a gente atende laboratórios no Rio Grande do Sul, a gente atende laboratórios em São Paulo, a gente atende laboratórios no Rio de Janeiro, a gente atende laboratórios em Minas Gerais, a gente atende laboratórios de Goiás, né? Então a gente acaba captando a amostra desses laboratórios que enviam então esses exames aqui para a Ampligen. Os zoológicos. Isso, e além disso, a gente atende zoológico, a gente atende unidades de conservação da vida selvagem, centros de reabilitação e soltura, várias universidades. Então aqui a gente já atendeu, por exemplo, base de pesquisa da Antártida, né? As aves que foram capturadas lá, os exames vieram para cá por meio da Universidade de Santa Maria, né? Então a gente já fez exames para as aves que são captadas na base de pesquisa da Antártida, Zoológico de São Paulo, Itaipu, a Parque das Aves que você comentou, Beto Carreiro Urd, Zoológico de Pomerode, Aquário de Santos, Aquário de Camboriú, Zoológico do Rio de Janeiro, as ararinhas azuis que estão sendo reabilitadas para soltura, né? Para reintroduzir, para né? Reintrodução, né? Nós que fazemos os exames, né? Dessas aves, né? Inclusive parece agora que teve uma carga que foi encontrada que talvez sejam as ararinhas azuis que sumiram da Guiana Francesa. Que horror, né? Isso, essas amostras estão chegando aqui também para a gente fazer. Que horror que diga que até horror, isso, né? Conseguiram tentar retirar as ararinhas, mesmo reintroduzidas, né? Olha que o pessoal não tem coração mesmo, parece. Não, o tráfego por isso que tem que combater o tráfico, pessoal. Ele não perdoa nada, né? Por isso que nós divulgamos o lado bom da ornitologia. Então, por exemplo, essas aves que recém foram resgatadas vão fazer exames de saúde antes de serem integradas ao plantel. Os exames vêm todos para o Ampligen. E assim, para eu conseguir acessar a Ampligen, qual é a maneira mais prática hoje? Quem está nos ouvindo, que tem, vamos dizer assim, que tem dificuldade ou às vezes não tem esse costume de acompanhar seus animais, suas aves. Como é que eu faço hoje prático? Eu quero acessar a Ampligen, como é que faço? O mais prático é entrar no site www.ampligen.com.br. Ampligen é com N de navio no final. N de navio, N de gene. Ampligen. Tá, Ampligen gen amplificado, isso? Amplificado gen. Amplificar o gene. Por isso que é Ampligen. Tá vendo a palavra amplificar? Ampli. E o gen vem de gene. Porque para a gente poder fazer um exame de biologia molecular, eu tenho que pegar um trecho daquele gene que eu quero estudar e copiar. Eu tenho que ficar maior. Eu tenho que amplificar esse sinal até que ele possa ser detectado. É assim que é feito um exame de biologia molecular. Então, por isso que é Ampligen. Né? Vem do método que a gente utiliza para fazer, então, os exames. Então, é www.ampligen.com.br. Melhor caminho. Isso. E ali você já vai ter um botãozinho do WhatsApp pulando na sua tela. Tem um botãozinho pulando? Só clicar ali e já começar a conversar com a gente aqui. Tem, né? Eu conheço bem, só que eu tenho que fazer esse alarme, né? Ou então já chamar diretamente no WhatsApp, que é o 44 3029 9660. Tá aí, pessoal. Valério, hoje eu queria fazer isso que você fez. Completa a história até chegar aqui nessa empresa que eu tenho um carinho especial, acho que todos os criadores têm. Porque o que eu me admiro é assim, você chega num campeonato ou num evento, tipo aconteceu o GastroAves lá em São Paulo, o segundo GastroAves, e você vê o carinho que os criadores têm. A Ampligen, pessoal, é diferente. Já basta isso. Te agradeço de coração por estar aqui, ceder o espaço e mais uma vez eu começo esse novo projeto aonde? Junto com quem? Junto com o Ampligen. Junto com o Valério, o João e o Danilo. Fazem parte da minha vida. Eu vou ter que cuidar, se eu vou começar a chorar, aí eu não consigo continuar as gravações. Brigadão de coração. Sabe que você é meu amigo, independente de qualquer coisa.
E de tanto que nós se encontramos, a gente já sabe até os defeitos e também as partes boas. Mas isso é coisa de amigos, né? Isso é coisa que só a amizade proporciona, né, Obrigado Cláudio? mesmo, viu? Cláudio, eu que agradeço. Repito mais uma vez, muito feliz de estar aqui participando desse podcast do Bill. E desejo para você e para o Liminha o maior sucesso nesse novo projeto. O mesmo nós para Ampligen. Obrigado, pessoal. O PodBio tem um apoio da Ampligen, o melhor laboratório do Brasil. Também Shockmaster, UTAs e chocadeiras da Brince, shockmaster.com.br. Também, se você quer uma extrusada de qualidade, acesse @Nutribiótica Oficial ou nutribiotica.com.br. E se você precisa de algum itens para a sua ave, mais de 3.000 lá no site www.comercialpenafirme.com.br. O próximo PodBio é só se ligar. Todos os sábados, 19 horas, estamos aqui para levar o mundo da ornitologia.